Olá, olá! Esse é o Makers Gonna Talk, um podcast sobre cultura maker e educação, e tudo mais que permeia esses assuntos. Bom, a cada episódio a gente vai fazer um pequeno bate-papo com fazedores, professores, educadores, artistas, por que não? E hoje nós teremos a ilustre presença das. Uma é a minha chefe querida, Soraya Lacerda, Carol Sanches e o querido Vander Filho. Então, o Dan já deu aí o spoiler de quem a gente vai receber hoje, né? É minha amiga, tenho orgulho de dizer que é minha amiga, depois de eu stalkear ela por um bom tempo e eu ser apenas uma fã. Ela é jornalista, pedagoga e ludóloga, é fundadora do Ler Conecta no Rio de Janeiro, onde ela trabalha com formações de professores há 10 anos. Ela diz que ela faz tudo isso e ainda faz formação de professores, mas não, as formações dela são incríveis. Aliás, a gente se conheceu numa delas. Roda o Brasil inteiro falando sobre leituras elásticas, né, que para mim é a síntese desse tipo de educador que a gente vai falar daqui a pouco. Cruza literatura com jogos e por isso ela criou o Hihihi, um selo editorial para crianças com foco nesse tripé que é a imaginação, infância e inovação. Ela é autora de livros e jogos infantis pela Estrela, onde ela está ressignificando vários jogos clássicos da Estrela, mas com toda uma narrativa e uma eloquência de clássicos da literatura infantil. É professora fixa da Casa do Saber do Rio, onde ela é âncora de um podcast do Saber Infinito, e ela cuida da área de educação desse podcast. E, além de tudo isso, como se não bastasse, né, esse tanto de coisa incrível que essa mulher faz, é uma das curadoras da Bienal do Rio, o maior evento literário do Brasil, para o segmento de infância e educação. Seja bem-vinda, Carolina Sanches, minha querida. Muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. E a Carol vai vir com a gente bater um papo sobre um assunto que é mega interessante e que quando a gente pensou nesse tema, eu falei assim, Vander, eu tenho a pessoa certa para falar sobre esse tema, cara, assim, ó, na forma. E qual é o tema que a gente vai falar hoje, amigo? Edutainment. Vamos falar, aliás, assim, foi a fome com a vontade de comer quando a gente pensou falar sobre esse tema, que não por acaso é muito afetivo para gente, para quem de alguma forma curtiu brinquedos, desenhos, séries, jogos de tabuleiro. Carol Sanches foi o nome que veio na hora quando a gente pensou sobre isso. Carol, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, gente, muito obrigada pelo convite, muito, muito mesmo. Eu adoro a Casa Thomas, vou começar assim, tá? Eu adoro a Casa Thomas, já fui a Brasília algumas vezes, sempre dou um jeito de dar uma passada para dar oi, né? Então, falar ter uns papos cabeça, né, amiga? Sim, e ver gente que faz, né? Porque eu adoro gente que não só fica falando, mas faz também. Obrigada. Seja bem-vinda. Pois é, seguindo, a gente pensou nesse tema, ele é um tema... enfim, a gente vê muitas abordagens, mas a gente vê poucas experiências que sejam bacanas e que realmente explorem as possibilidades do edutainment. Então, assim, não é uma coisa nova, a gente tem isso desde a Idade Média, né, gente tentando isso, juntar para ensinar os ensinamentos bíblicos, aí depois entra já na virada do século aí. Walt Disney foi uma das figuras que brincou bastante com essas possibilidades, usou isso para peças educativas, né? Saúde bucal, saúde dentária, entre outros possibilidades de audiovisuais que ele criou. Os parques temáticos que existem no mundo vieram dessa concepção, né, de juntar entretenimento e educação, enfim. Mas a gente percebe oportunidades ainda muito, como se diz, inexploradas para brincar com isso. E a gente queria saber de você, porque assim, é o que você faz. Você faz isso. Então, quando foi que você começou a entender essas oportunidades de aprendizagem, de juntar elementos para poder engajar alunos com jogos ou com
desenhos, ou com o que quer que você traga para a sua prática profissional? Uau, então vamos lá. Eu sou da comunicação primeiro, eu fiz, assim, faz muito parte da minha trajetória. Entender o que eu faço hoje é uma somatória de coisas que eu fui desenvolvendo na minha vida. A minha primeira formação é jornalismo, então a senhora estava certa, eu realmente sou jornalista. Só que eu também fiz pedagogia, eu me formei em pedagogia e a minha especialização é a criança de 0 a 6. Né? Então, ainda tem esse detalhe básico, porque eu, inclusive, sou consultora pedagógica de escolas aqui no Rio de Janeiro para crianças pequenas. Então, a educação é uma coisa, é um valor para mim muito importante, e eu acho muito importante, quando eu vou aos lugares, eu falar que eu sou da pedagogia, porque é muito fácil me grudar em um lugar que não seja da educação. E aí é uma outra coisa, porque quando a gente fala que a gente é da educação, as pessoas logo acham que a gente é de escola. E você não precisa ser de escola para ser da educação, tá? Então, quando eu vejo a minha trajetória, eu vejo como comunicação e educação, elas se uniram para poder chegar em alguma coisa. Concordo plenamente com você, Wander. Edutainment não é novidade nenhuma, né? Para quem estuda a questão da aprendizagem, sabe que a aprendizagem se dá pelo prazer, né? Então, em algum caminho nosso, se a gente estuda a história da educação, desde os jesuítas, a gente vai ver por que a gente foi encaretando e encaixotando a ponto do riso, do humor, por exemplo, não fazerem parte do dia a dia de uma escola, né? Quando uma turma está rindo muito, né, alguém vai chamar a atenção, como se isso fosse um problema. Minha avó dizia, é muito riso e pouco siso, né? Por quê? Porque a gente dizia, porque parece que a pessoa que tem esse bom humor, que tem a diversão, como se fosse menos séria e com menos conteúdo. E eu acho que isso, para mim, é um ponto muito importante para a gente poder entrar na questão do edutainment, né? O edutainment, que é a educação mais entretenimento, ele é uma mistura, ele é uma alquimia, ele é um equilíbrio entre essas duas áreas que é muito difícil de fazer. Por isso que eu concordo com você, é difícil achar bons cases que tenha essa equação funcionando tão bem. Uhum. Eu queria perguntar para você mais uma coisa antes da minha querida Soraya fazer outra pergunta. Você acha que isso também tem a ver com nossa formação? Porque você já puxou uma provocação que é muito válida em relação à formação pedagógica brasileira, no campo da educação, né? Então, será que a gente tem uma origem por aí e a gente acha que é incompatível trabalhar esses aspectos na primeira infância? Assim, eu tô querendo trazer para o mindset. Será que a mentalidade que é trabalhada e formada nas universidades brasileiras, assim, e por que não em outras partes do mundo, ela exclui um pouco, diminui, abaixa assim, essa percepção de oportunidade em relação à afetividade dos gostos, do consumo cultural, né, do consumo pop? Será que isso tem a ver com essa origem, assim, para a gente não enxergar possibilidades? Eu acho, bom, esse tema, inclusive, gente, se vocês quiserem fazer um encontro, um outro podcast sobre problematizar a formação nos cursos de pedagogia, eu acho maravilhoso. Porque os cursos de pedagogia, eles não... você pode perguntar para qualquer professor hoje que fez o curso de pedagogia. Vou falar, então, até ensino fundamental 1, que é a minha área, né? Então, eu vou pegar educação infantil e fundamental 1, porque os outros fazem licenciatura, né? Você, para poder estar em sala de aula, você precisa fazer pedagogia. Então, a maioria fala, cara, eu não aprendi como se entra numa sala de aula dentro da pedagogia, né? Então, a gente tem uma questão no curso de pedagogia que não se atende à prática. Eu acho que isso é uma lacuna muito séria. Tudo bem que algumas universidades investem em estágios supervisionados, então acaba aprendendo ali no fazer. Mas eu sinto falta disso. Cultura pop na universidade é um tema delicado, porque quase não existe, fora alguns desbravadores que vão pesquisar isso. O edutainment, e aí é uma coisa que eu queria muito deixar registrado aqui, de por que eu trabalho com educação e entretenimento. O edutainment, ele recupera o interesse das pessoas pelo conhecimento. A gente tem hoje uma crise nesse país. Se a gente for ver os números, 40% dos brasileiros, segundo dados do Retrato da Leitura no Brasil, não lê.
30% de brasileiros nunca comprou um livro. Então, quando a gente começa a mexer nisso, a gente começa a perceber que o buraco é muito lá embaixo. E a gente tem uma crise com conhecimento. Então, por exemplo, a Sora estava me falando do pessoal do Educamídia. Beijo para Mariana Ox, tá? É um trabalho super importante, porque basicamente a gente precisa ter gosto pelo conhecimento. A gente precisa fazer as pazes com o conhecimento. O conhecimento não é contra a gente, é a favor da gente, né? Então, o edutainment, ele vai ajudar nesse processo, já que, infelizmente, a escola tradicional não tem dado conta. Tanto é que a gente vê que o edutainment aparece muito mais no after school do que durante a escola. E tem um rendimento muito maior no contraturno e interesse no contraturno do que o que é oferecido no dia a dia. Esse é um dado também interessantíssimo para ser explorado. Eu só compartilhar com vocês uma coisa. A nossa querida educadora e pesquisadora Bernadette Gatti fez uma pesquisa exaustiva nos cursos de licenciatura no Brasil, alguns anos atrás, junto com a cátedra da Unesco, e nessa análise exploratória em todos os currículos de licenciatura do país, ela tirou alguns insights, e uma das avaliações que ela chegou, dos dados que ela chegou, era que apenas 10% dos cursos de licenciatura no Brasil tem algumas disciplinas ou alguma disciplina dedicada à didática. Então, fala-se muito em como ensinar, mas estuda-se muito pouco em como ensinar. Então, esse é um contrassenso, né? As pessoas vão para a sala de aula sem estarem preparadas, sem entenderem oportunidades e mecanismos delas poderem trabalhar esses conteúdos de forma criativa e engajadora com os alunos. Então, é bem isso que você está falando mesmo, assim, né? E é dramático. Não, e a maluquice é maior, porque ainda por cima, assim, a pessoa vai fazer pedagogia e ela acha que trabalhar com pedagogia, com educação, é trabalhar em escola e sala de aula, né? Não necessariamente. A gente tem um campo enorme de educação, inclusive os projetos mais bacanas que eu tenho visto são de educação informal. Sim, o movimento do fazer, ele hoje em dia, ele tá, igual você está falando do edutainment no contraturno, o movimento do fazer começou a entrada dele na educação também pelo contraturno, também com atividades complementares, apesar de ter todo o seu potencial incrível do aprendizado centrado no fazer, de possibilidade de entrar no currículo, mas tem sempre aquela dificuldade muito grande. Como é que eu encaixo isso no meu currículo, na minha sala de aula, nos meus 50 minutos, com 60 alunos numa sala, né? E aí casa muito bem com toda essa reflexão aí que você está trazendo, essa maluquice que você está falando. Sim, mas assim, sim, com certeza. Quando a gente fala de edutainment, só para lembrar que a educação é o fim e o entretenimento, ele é a linguagem. Sim. Tá? Eu acho isso muito importante, porque as pessoas começam a pirar, tipo, então tem que ser tudo divertido. Não, olha só, gente, calma, vamos devagar. Né? A educação é o fim, o entretenimento é a linguagem, é o meio que a gente usa para chegar na educação. Eu tenho vários exemplos de projetos que a gente pode falar aqui sobre isso e até vou entrar nesse sentido. Mas eu acho importante a gente falar que, assim, existe edutainment de todas as áreas e o meu recorte pessoal, Carolina Santos, o meu recorte é na formação leitora. É bom você deixar isso bem claro, Carol, muito porque bacana, para a galera entender, né? Porque também tem muita gente que acha que edutainment também é só gamificação. Jogos. Eu estou gamificando minha aula, eu sou um edutainer. É igual quando a gente fala do movimento do fazer em sala de aula, que a galera fala assim, então, não, mas eu já tenho o aprendizado centrado no fazer na minha escola, eu tenho aula de robótica, né? Exatamente isso. Acho que é legal você falar desses recortes que existem no edutainment pra gente. Ou só dizer que você vai entrar fantasiado na sua sala de algum personagem e tá contemplando já essa metodologia. Não é isso. Detalhe, muitas vezes não é edutainment de verdade. Isso aí. Eu levei um jogo legal para jogar com a minha turma, tô fazendo edutainment. Não, você não tá fazendo edutainment. Você está jogando com a sua turma apenas. O que é legal, mas não tá fazendo edutainment, né? Então, o meu recorte é a formação leitora e educação cultural.
né? Como eu falei no início, a minha preocupação é com que as pessoas voltem a ter gosto pelo conhecimento. Então, eu trabalho com áreas muito complexas, que é literatura e filosofia para a infância. Beleza, num país mega leitor como o nosso, quase não é difícil, né? Então, por exemplo, eu acho que tem uma coisa que eu acho importante a gente lembrar aqui, de teoria, que é do Huizinga, do Homo Ludens. Esse livro é de 1936 e ele é um livro de filosofia em que ele fala que nós somos lúdicos, né? E aí, um dos conceitos que ele traz, e que eu gosto de falar disso nas formações que eu faço, nas minhas horas vagas... Transformações incríveis. Tá doida. Eu gosto de falar sobre... ele fala de círculo mágico, que a gente precisa abrir um círculo mágico. Ou seja, a gente vive o nosso mundo real. Quando a gente vai e brinca e joga, a gente entra no círculo mágico e depois a gente volta para o mundo real transformado. Então, o exemplo que eu dou, e que eu acho que é bastante claro para a galera, é sobre fazer gol. O que é fazer um gol? No mundo real, friamente analisando, uma pessoa chuta a bola e a bola entra na rede. Tem zero emoção. Mas se eu pego isso e boto dentro do círculo mágico, o chutar a bola numa rede é o máximo de emoção que tem. Porque eu tô ali dentro de uma experiência lúdica. Tá? Então, a diferença da experiência lúdica no edutainment é porque o fazer, o ser e o pensar não tem divisão. É tudo ao mesmo tempo. Cara, que legal. Isso é cumprir essa coisa de transversalidade na prática, assim, né? Não, você não tem que dividir em caixinhas, elas se confundem, você vive essa experiência de aprendizagem toda de uma vez só, no círculo mágico. Que conceito bacana. Exato. Esse conceito esse conceito é muito, muito, muito importante, real, tá? Então, é um livro que não é fácil, já aviso que é um livro trabalhoso, mas a gente tem que se esforçar para ler, porque ela é base para a galera que trabalha com gamificação, galera que trabalha com criança, galera que trabalha com qualquer pessoa, porque lúdico é de 0 a 100 anos, 101, 120 anos, nunca sabemos a idade, mas é para todo mundo, então o lúdico precisa estar em nós. E aí, eu vou dar um exemplo de um projeto que eu fiz recentemente, que foi com o Sesc. Ano passado e esse ano, o desafio, e aí eu acho importante, eu sempre parto de um desafio. Geralmente, eu sou convidada para trabalhar em problemas. Então, por exemplo, Carol, eu estou com um problema. Eu tenho o Brasil inteiro, de bibliotecas no Brasil inteiro, que eu gostaria de trabalhar a formação leitora na contemporaneidade. O que é a biblioteca do Novo Tempo? O que é ler hoje em dia? E daqui a pouquinho eu falo de leituras elásticas, tá? E aí, me convidaram. E como é que a gente dá conta de formar o Brasil todo ao mesmo tempo, sem necessariamente você viajar o Brasil todo? E aí nós criamos uma visual novel. Novel? Não, é uma graphic novel. Eu costumo dizer que a cabeça da Carol Sanches é uma caixinha de Pandora, mas daquelas que você quer abrir. Conta pra minha amiga. E explorar. Vamos lá. Visual novel é um jogo narrativo. Então, o que a gente fez? É um jogo narrativo online no celular, tá? Que bacana. Porque são formadores, são mediadores de biblioteca do Brasil todo. Eu posso ter um cara de São Paulo, mas eu posso ter um cara do interior, do norte, que não tem necessariamente acesso, e o celular todo mundo hoje em dia tem, tá? Ótimo. Esse é meu recorte. Então, o que a Visual Novel faz? Eu criei uma história, um arco narrativo com a minha equipe do Ler Conecta. Então, somos eu, a Marta e os meninos da Campus, que é a parte que faz a parte gráfica de design. E aí, a minha proposta foi a seguinte: vamos fazer uma biblioteca na mão dele e vamos criar uma novela. Então, ele entra na biblioteca e tem um personagem dando boas-vindas. E aí ele fala, você está aqui para fazer o quê? E aí ele vai escolhendo os caminhos, é completamente interativo, como se fosse um RPG. Um RPG. E ele vai fazer a formação dele totalmente online. E durante as marcações ele encontra comigo virtualmente em vídeos que eu já gravei. Então teve mistura de animação, RPG, vídeo, câmera, eu gravando, falando, e encontros presenciais.
E ainda conseguimos jogar para o AVA. A gente conseguiu ainda jogar algumas atividades para o AVA deles, interno. E esse projeto vai ser lançado esse ano. A pandemia atrapalhou um pouco, bastante, muito. Mas, assim, isso aconteceu. Isso é um exemplo do que a gente pode fazer de potência. Uma Visual 9, isso foi uma solução que foi dada. Eu posso ir para os pequenininhos agora. Isso aí é para adulto, tá? Eu posso ir para os pequenininhos agora. Vamos lá. O meu mais recente projeto foi com o Gloob, canal para as crianças, né? Eu faço muita consultoria para o Gloob, para a Globo também, e para alguns lugares, para falar sobre essa criança que a gente chama hoje de geração alfa, que são as crianças que nasceram depois de 2010. É a primeira geração 100% digital. Né? Sim. Então, essa criança alfa, a gente tem algumas peculiaridades, e aí as crianças estão todas em isolamento, e o Gloob me convidou para fazer um projeto chamado Eu Conto ou Você Conta, que é um projeto em que as crianças elas escolhiam pelo Instagram quem ia fazer cada personagem. Então, era assim, vamos lá, a história do Peter Pan. Tinha o Peter Pan e o Capitão Gancho. E aí cada um dava a sua versão da história e as crianças escolhiam qual ator, então tinha os atores do Gloob, qual ator ia fazer cada papel, era completamente interativo. E aí acontecia a gravação das histórias, eu fui uma das roteiristas, a outra foi a outra Carol, fizemos em dupla, Carol e Carol. Adoro o Gloob. Ah, eu também. Beijo pra todo mundo do Gloob, que eu amo eles. E beijo, galera do Gloob! E a gente fez esse Eu Conto, Você Conta com 10 histórias clássicas, tá? A gente fez Chapeuzinho Vermelho. A minha Chapeuzinho Vermelho tá muito doida, porque ela pede o VAR pra ver como o lobo tava na maldade com ela já na floresta. Então tem uma coisa de misturar a linguagem. A Chapeuzinho criou um grupo de WhatsApp com todos os animais que venceram o lobo. Os 3 porquinhos, os cabritinhos, ela. Então, assim, tem uma coisa de misturar a linguagem. Era Instagram, vídeos no YouTube e dentro do texto, muitas referências às coisas atuais. Né? Isso aí é puro edutainment, porque tem um equilíbrio entre educação e entretenimento acontecendo. Posso fazer uma pergunta que tá me coçando Soraya, aqui? eu vou contar seu raciocínio. Pode? Eu tô aqui me coçando, porque a Carol exatamente falou agora, deu 2 exemplos incríveis de como ela consegue realmente aplicar o edutainment, o edu-entretenimento para os puristas, né, digamos assim, casando aí todo esse repertório que ela tem, né? Então, assim, aí me vem aquele conceito lindo que eu adoro, que você fala das leituras elásticas, de como a leitura elástica é importante para o repertório. E hoje não, mas semana passada a gente estava numa live da Educamídia falando exatamente sobre a questão de educação midiática, para bibliotecária e tal, não sei o quê. E isso acontece. E semana passada a gente estava também na certificação de educador maker. A gente sempre reforça em todas essas atuações nossas como é importante você ter repertório para você poder atuar realmente de forma criativa e ativa dentro do seu contexto de educador. Não importa se você é professor, formal ou não, né? Então me fala desse conceito de leituras elásticas para formação de repertório, amiga, como isso funciona, que isso é lindo e a galera precisa saber. Não, obrigada por ter lembrado disso, porque eu tinha anotado aqui para falar e já tinha esquecido. Então, dentro do edutainment, dentro desse espectro todo, eu criei um método, uma abordagem chamada leituras elásticas. E as leituras elásticas, elas têm me proporcionado grandes emoções na vida, assim, de entrar em projetos incríveis por conta disso. Eu vou explicar as leituras elásticas, como elas surgiram. Então, como eu falei, eu trabalho com formação leitora há muitos anos. O Ler Conecta, ele existe desde 2007. E a gente começou como um projeto social. A gente tinha um projeto chamado Crianças de Lá e de Cá, que era um projeto que misturavam crianças da Zona Norte e da Zona Sul do Rio de Janeiro, eram crianças de classe social abastada do Rio de Janeiro, com crianças de um abrigo da Zona Norte, e elas trocavam informações pela tecnologia. Elas tinham direito de acesso aos mesmos livros e elas trocavam informações enfim, a gente trabalhava com elas. E aí foi que a gente ganhou o nosso primeiro edital, que foi a Oi Futuro. E a partir daí foi-se embora. E aí
eu tive várias experiências de formação leitora, trabalhei com a Biblioteca Parque, trabalhei em vários lugares. E aí eu me deu um estalo, que eu falei, cara, eu já sei, porque a minha questão, eu falei que é sempre parte do desafio. O meu desafio é como eu vou fazer a formação leitora dessas crianças na contemporaneidade, com tanta disputa pela atenção dessa criança, né? É o PS4, é o Nintendo Switch, é o não sei o quê. Gente, eu tenho o celular e o YouTube e assim a gente vai embora. E isso ficava muito martelando na minha mente. Foi quando eu criei as leituras elásticas, que botava o livro em diálogo com outras plataformas. Né? A diferença dele para outros trabalhos de multiletramentos é porque eu trabalho com formação literária. O meu foco é a formação literária desse sujeito. Então, eu pegava, por exemplo, um projeto de detetives e eu cruzava Sherlock Holmes, cruzava Scooby-Doo, botava jogo, botava seriado e assim a gente ia articulando, tá? Essa abordagem é educomunicação mesmo. E aí eu comecei a montar esse projeto de educomunicação. Tu é Edu, tem que ter Edu. Se não tem Edu, não me conta, não me chama. Nem quero. Nem quero. E aí esse projeto, essa abordagem, ele surgiu para que essa criança ela seja competente. O leitor competente, para mim, no Novo Tempo, é o leitor que entra e sai das plataformas com muita fluidez. Então, ele entra e sai do livro com a mesma fluidez que ele entra e sai do Roblox. Né? Ele entra e sai de uma história complexa, filosófica, e entra no Nintendo Switch com a mesma velocidade. Isso, para mim, é formação leitora do Novo Tempo. Então, o leitor hoje, ele precisa navegar, entrar, mergulhar, interagir com várias coisas. Por isso que a gente tem 4 pilares. Os 4 pilares são interação, imersão, remix e diversão. Eu vou falar deles, mas eu vou falar de um primeiro, que é o remix, para não perder o gancho da Sora, que eu acho importante. Para fazer um projeto, você precisa de repertório. Isso é muito importante, porque você só consegue articular ideias e ser inovador quando você consegue trazer o máximo de referências possíveis e conectar pontos que aparentemente não fariam sentido. Né? Então, por isso que muita gente cai no mesmo lugar sempre, faz os mesmos projetos sempre, porque as pessoas têm pouco repertório. E quando eu falo pouco repertório, eu estou falando o seguinte: é para ler mais? É para ler mais, é para ver mais séries, é para conhecer pessoas completamente diferentes de você, é ouvir podcast, é você abrir o seu horizonte a ponto de quando você for criar alguma coisa, você ter referencial. Ninguém consegue criar nada do nada. Né? Então, o básico para a gente é ter repertório. Por isso que eu falei que o meu recorte é formação leitora e educação cultural. A gente precisa resgatar isso das crianças e dos professores. Quando eu vou e faço o Vai Lobo, tá aqui atrás de mim o Vai Lobo. O Vai Lobo é o meu livro mais Jogo da Estrela. O que eu fiz? Eu peguei 4 lobos clássicos e peguei o Tapa Certo, que é um jogo clássico da Estrela. Eu misturei e criei uma terceira coisa. É isso que eu estou dizendo, gente. Mistura coisas que já existem para criar uma outra coisa, né? Mas precisa ter repertório. Vamos lá. O meu mais novo projeto, que é o Ri, que é o meu selo editorial. Onde eu me diferencio de outras pessoas? Porque a gente tem que pensar o que me diferencia. Porque para fazer o que todo mundo já faz, na boa, tem gente muito melhor do que você. Vamos fazer diferente? Então, não só o que te diferencia, mas o que você consegue trazer de novo para as experiências desses alunos. Para abrir, né? Para abrir, não para fechar. Né? Então, assim, no Ri, a gente fez agora, vai sair agora, em outubro, o primeiro livro, que é o Zap do Olimpo. Zap do Olimpo e se os deuses gregos tivessem celular? Amém! O livro todo é em formato de celular. Eu quero estar nesse grupo de Zap. Eu preciso estar nesse grupo de Zap. Zeus criou um grupo chamado Olimpo, #SóDiretoria. E tem todos os deuses. E tem todos os deuses lá conversando. Não, agora você vai parar de falar agora. Porque, gente, quando eu falo que a cabeça dessa mulher é a caixa de Pandora, tá explicado, tá? Rest my case. Mas o mais importante é que nesses são vários grupos de WhatsApp, tá? Eu vou brincando com os deuses. Então tem lá a festinha VIP, o administrador é o Dionísio. Eu vou brincando com os arquétipos dos deuses. Só que o mais importante é que o livro não se encerra nele.
Porque, por exemplo, tem um dos grupos que é receitinhas dos deuses. Porque quando a comida é muito boa, a gente fala manjar dos deuses, né? Então tem receitinha dos deuses e quem é que faz o grupo é a Deméter e a Hestia, que são duas deusas, da colheita e do lar, né? E aí ela fala, no final tem um QR Code que vai levar esse leitor para um vídeo ensinando a fazer ambrosia, que é o doce dos deuses, né? Em outra parte vai tudo, tem audiobook da Conversa dos Deuses no site para a criança acessar. Então, eu estou esticando a leitura, as leituras elásticas são isso. Eu estico o olhar dessa criança a partir do livro para outras plataformas e eu volto. É uma jornada leitora, né? Então, isso tudo é possível de se fazer. Eu não estou fazendo nada, gente, olha só, eu não estou fazendo nada que precise de tanta elaboração, né? De tanto dinheiro, por exemplo. Isso aí é repertório e ideia. Tá? Dá para fazer com ferramentas Google, a gente sabe que dá. Dá para fazer com várias coisas que já estão disponíveis gratuitamente online. Dá para fazer. A gente precisa apenas ter coragem de ser autor. O lugar da autoria do educador. Isso é muito transmídia. Adoro! Quando eu assisti Lost pela primeira vez, porque eu assisti algumas vezes, e essa loucura de consultar os personagens, a história deles em outras mídias, muito legal. Esses tempos eu vivi isso de novo com Watchmen, a série, brincando também com outros recursos transmídia. Mas deixa eu perguntar, porque, de novo, a gente vai voltar para o educador. Porque isso que você falou, só reforçando essa última parte, já existe coisa pra caramba. Tem muito recurso, tem muito site, tem muita plataforma. De novo, será que a gente não está falando desse olhar do professor estar atento para essas oportunidades? E aí a mentalidade é uma coisa poderosa para poder conectar esses pontos? Porque se existe muita fartura de plataforma e ferramenta e de narrativas e de materiais bacanas, por que essas conexões não acontecem? E eu sei que se você responder essa pergunta, ela é de $1 milhão. A gente responde o problema da educação em muitas partes do mundo. Mas será que a gente não está falando de narrativa? Eu estou chutando bola. E aí você responde o que você acha mesmo. Eu acho que tem uma questão muito importante que as pessoas em geral, não só os educadores, né, eles não foram formados para serem autores e sim reprodutores. Né? Eu acho isso muito, muito, muito significativo. Né? Quando você vai tem uma área da educação que eu gosto muito, que é da arte. Tá? Eu sou escritora, tudo bem, mas falando das artes plásticas. Você pode entrar numa escola de educação infantil e ver, por exemplo, quando sei lá, vão trabalhar Van Gogh. Aí vão lá e botam os girassóis de Van Gogh. E aí pedem para as crianças reproduzirem, copiando Van Gogh. E aí você vê aquele mural, todo mundo fazendo os girassóis de Van Gogh. A Lia sempre me chama muita atenção, porque a gente está querendo que eles sejam Van Gogh, mas na verdade eu quero que eles sejam eles mesmos, né? Você pode se inspirar em Van Gogh, você tem que conhecer Van Gogh, mas você pode ter uma outra maneira de fazer. E se a criança faz um girassol diferente do que o Van Gogh fez, é possível que no relatório dela o professor diga que ela tem alguma questão, né, de não cumprir um determinado... cara. Então, assim, eu acho que tem uma coisa do lugar da autoria que não é valorizado. A gente não faz o aluno ser autor e logo não teremos professores autores. Eu acho que a gente também vive num país que as pessoas elas foram formadas por narrativas de novela, muito pouco pela literária. Hoje em dia nós temos muito mais camadas de leitura, porque a tecnologia nos faz ter, e que bom, né? Porque acaba que antigamente a gente tinha que fazer um esforço para que os nossos alunos esticassem o olhar, vamos dizer. E hoje os produtos já nascem já. Você falou de Watchmen, você falou do Lost, a gente pode falar de Matrix, a gente pode falar de Harry Potter. A gente tem vários exemplos que tem lá a mídia tradicional, ou seja, a base. Então, vamos lá, Harry Potter é livro, mas você vai ter o parque temático, você vai ter o jogo, você vai ter livro pop-up, você vai ter o site que vai lá ver em qual caso você vai estar. Tem o pessoal que faz cosplay, tem todos o fandom, fanfics, etc.
né? Então, isso tudo, esse tempo nosso, ele já traz muitas camadas de leitura. Eu acho que o que dificulta hoje é as pessoas não serem autoras e, obviamente, as pessoas não são autoras por medo de erro. Tem medo de errar e de ser julgado. Eu acho que Cara, aí assim, né? Assim, É. eu tô vendo assim, tantas conexões com Exatamente, Soraya. Estão pensando a mesma coisa. o movimento do fazer, entendeu? De Exatamente. como esse educador precisa de estar mais aberto, de ter mais repertório, de não ter medo de errar, de querer testar realmente coisas com seus alunos e realmente estar ali junto com eles e não sobre eles nessa questão da agência, do protagonismo. Então, o professor realmente querer ser autor, querer ser, igual você falou, protagonista, né, dessa jornada de aprendizado junto com seus alunos, né? E não simplesmente impor um modelo que esse aluno vai ter que decorar, copiar e, como diz o filho da Dani, descarregar na prova e esquecer depois da prova, né? Nunca me esqueço isso, cara, que a gente falava assim, mas e como é que você acha que quer estudar e não sei o quê? Ele falou assim, não, mãe, eu decoro tudo, eu estudo, guardo tudo na cabeça, na hora da prova, ele usou essa expressão, na hora da prova eu descarrego tudo que está na minha cabeça na prova e depois que eu ganhei a minha nota, encho o HD de novo, né, amiga? É por isso que o adulterinho vai vencer de braçada, porque a gente vai entrar em brechas como essa. Essa semana, uma mãe de uma aluna postou no Instagram, que eu acabo tendo algumas pessoas no meu Instagram, que a filha dela estava tendo aula online e ela mutou, né, o computador dela, e toda pergunta que a professora fazia, ela fazia para a Siri respondia e ela respondia a professora. E a mãe ficou horrorizada. E aí eu fui explicar para ela não brigar com a Alice, no caso da criança. Não briga com a Alice. Porque ela não está errada. Ela está usando as ferramentas certinhas para resolver o problema dela. Quem tem que mudar a maneira de perguntar e fazer as coisas é a professora. Né? Então, isso aí, essa mudança de paradigma é uma mudança muito complexa que a gente vai passar ainda um tempo para fazer. Eu acho que acabou que a pandemia está realmente acelerando muitos processos, mas, né, alguns vai ser por choque, por colisão, por choro, ranger de dentes, mas eu acho que tem uma coisa que a gente vai ter que resgatar, que antigamente era uma coisa ou outra. Aí a gente passou por uma coisa e outra. Só que a gente precisa caminhar para uma coisa com a outra. Então a gente precisa trabalhar com o outro, trabalhar em conjunto, colaborativamente, né? Então a gente vai ter um trabalho muito grande para isso, assim. Eu acho que tem uma coisa do olhar que a gente vai ter que mudar. Não estou dizendo que é fácil. A gente está aqui há 5 meses, né? Comemorando é ótimo, né? Completando 5 meses em casa, né? E eu percebi que o edutainment era um caminho que pode fazer muito sentido nesse tempo que a gente está. E aí era a pergunta que eu ia finalizar exatamente. Era essa que você acabou de responder. Que sentido que essas práticas que convergem para toda essa promoção desse protagonismo do aluno, protagonismo desse educador, essa busca por se esforçar para ter mais repertório, para estar mais aberto, para fazer essas conexões, o quanto isso faz sentido nesse momento? É isso ou a morte. Tá parecendo que eu estou sendo meio catastrófica, mas, gente, eu não estou sendo catastrófica, eu estou falando sério. Ou a gente entende de uma vez que vai ter que se movimentar, ou a gente vai ser atropelado pela história. Não sou eu que quero isso. É a história que se impõe, né? Eu acho que a gente, com a pandemia, a gente realmente dá tchau e se despede do século XX. Definitivamente, né? Definitivamente. Definitivamente. A gente não está mais no século XX, a gente está iniciando o século XXI. E, com isso, a gente vai ter que fazer um exercício muito grande de mudança. E aí eu volto para a nossa conversa do início, para poder responder a sua questão. As escolas, elas têm um mecanismo muito duro para fazer mudanças tão significativas e necessárias para esse momento.
Então, quem vai acabar fazendo mudança é o contraturno. Provavelmente. É a gente, é claro. Claro. A gente vai acabar imprimindo um ritmo. E aí o que acontece? A gente vai imprimir um ritmo que a escola vai junto no roldão, entendeu? E vai ter que fazer também. Mas a gente vai. Primeiro que tem vários professores que fazem isso e hackeiam o sistema, mas eu tô falando de mudança de cultura, que aí é uma coisa mais ampla, que precisaria mexer numa estrutura mais dura. Não vai acontecer agora nas escolas, mas os contraturnos, a educação informal, os projetos, as iniciativas pessoais, isso sim pode ter muito impacto na maneira da gente se relacionar com o conhecimento. Carol, a Thomas, sim, mas a Thomas é um case, agora de situação, porque os processos avaliativos que estavam sendo feitos, né, nos segmentos, eles mudaram. Não são mais os mesmos. A gente vinha conversando com colegas há muito tempo, cara, não tem como mudar se no final é isso que a Soraya falou. A gente vai cobrar do menino, vai cobrar da criança, vai cobrar daquele jovem que ele descarregue tudo na prova e não lembre de mais nada daquele conhecimento que ele eventualmente tinha feito download ali, né? Se a gente for usar essa terminologia. E a Thomas entendeu que não era esse o caminho. Então, a gente começou a mudar o processo avaliativo. Realmente com produção, com audiovisual, com uma produção textual que vai falar sobre aspectos pessoais da vida dele e colocando vocabulário para jogo, enfim. É uma série de questões, mas ainda por aí. Algum tempo atrás a gente começou a usar a filosofia Walking Dead. Mas filosofia Walking Dead é isso. Se você não se movimentar, você vai virar história, né? Então, a Silvana Bahia falou isso no nosso livezaço Maker. Ela falou, olha, a gente tem oportunidade agora, neste momento da pandemia, de repactuar certos conceitos, repactuar certas estruturas, né, com a sociedade, para a gente realmente tentar mudar, ser mais justo, ser mais equitativo, mudar o processo de educação, né? Enfim, é uma oportunidade que a gente está tendo agora. Eu acho que é uma provocação mega poderosa que você está deixando em relação a esses caminhos aí. Cara, e se o todo não mudar, como é que é aquela frase? Se você quer ser universal, começa com a sua aldeia, entendeu? Sim. Então tá bom, beleza. No geral tá resistindo? Tá bom. Quem são os meus pares e os meus interlocutores? Quando eu falo de repertório, eu tô falando também de quem são os meus pares, com quem eu quero conversar, com quem eu quero dialogar, com quem eu quero construir alguma coisa, sabe? Eu acho que é possível, acho que se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, né, eu acho que seria assim, escolham seus interlocutores, desde os teóricos ou as pessoas que vão trabalhar com você, né? Escolham, tem uma frase do Isaac Newton. Como é que é a frase do Isaac Newton? É aquela frase maravilhosa que ele fala que ele só conseguiu... tá aqui, anotei. Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre os ombros de gigantes. Então, eu preciso estar nesses ombros de gigantes para ver mais longe. Quem são esses gigantes? É gente que sabe mais do que a gente. Vamos lá ver o Mohan, vamos lá ver o Boaventura, sabe? Vamos ver essa galera, vamos ver o que eles estão apontando e vamos criar. Então, eu vou ficar em cima de gigantes, vou ver quem são os meus pares para eu poder ver além e começar a trilhar um caminho para chegar lá. Eu acho que a dica que eu poderia dar é: procurem seus interlocutores, estudem pra caramba, não se deslumbrem com um discurso fácil de internet. Estudar é difícil mesmo, dá trabalho, mas eu acredito firmemente que isso recompensa, abre muitas portas. Caraca, depois dessa, Wander, só transformando esse papo numa série aí pra gente ir entrando naqueles recortes que a Carol falou. Aí, aliás, eu acho que hoje lacrou, lindamente, inclusive. Aliás, fica aqui um convite fraterno para Carol Sanches, se topar, vira série de TV, brincadeira, de TV não, mas a gente fica no podcast, fica a série no Makers Gonna Talk, se você quiser, a gente explora pontos legais que você curte, que você tenha desenvolvido, fica um convite fraterno. Será que a gente pode terminar, Soraya, com aquelas Eu acho que sim. dicas poderosas? Ela repetia aí essas 3 dicas poderosas que ela já acabou de dar.
Mas Pronto. eu queria reforçar o convite do Wander agora, dizendo o seguinte, Carol. Cara, te amo de paixão, você sabe disso. Tamo junto. A casa é sua. Venha sempre que quiser. Espero que sempre que eu fizer o convite você aceite também, né? E se você quiser ter outras ideias para a gente bater papos incríveis como esses que se conectam, que fazem os nossos universos conectarem-se lindamente, de novo, você é mais que bem-vinda, amiga. Muito obrigada por esse papo incrível que a gente fez hoje. Deixa eu deixar um beijo pra Carla Arena e pra Samara. Deixa você deixar um beijo pra todo mundo. Porque foram elas que acabaram me conectando com a Casa Thomas, então eu queria deixar um beijo pra Carla e pra Samara. São minhas parceiras, muito queridas. Beijo, meninas do Amplifica. Beijo, Amplifica. E eu volto pro podcast pra gente poder falar só de leituras elásticas e esses pilares de interação, imersão, remix e diversão. Pronto, já é o tema do nosso próximo bate-papo com a Carolina Sanches. Gente, obrigada, amiga. Obrigado, Carol. Beijos Obrigada a montes. vocês. Mas agradeço aí a presença do meu amigo Wander. Wander, volte mais vezes, te adoro ter aqui. Carol, já tá feito o convite, lacrado e escrito em ouro, entregue na mão. E o nosso podcast é sempre assim, esse bate-papo que a gente fala sobre educação, qualquer aspecto dessa educação mais ativa, mais protagonista, mais criativa, maker às vezes, e como diz John Spencer, às vezes a gente faz coisas, às vezes a gente faz algo certo e às vezes a gente faz a diferença. Nosso podcast sai de 15 em 15 dias, todas as quartas-feiras. Fique ligado e siga a gente no Anchor ou na sua plataforma preferida, porque nós estamos em todas. Obrigado, Thomas Maker. Obrigado, Soraya Lacerda, meu querido Daniel. Muito obrigado. Obrigado essa preciosidade do edutainer brasileiro, Carol Sanches. Muito obrigado pela generosidade, por ter trocado essas ideias, trazido provocações e dicas. Eu espero sinceramente que a gente faça uma pequena série para poder explorar essa sua cabeça maravilhosa. Parabéns pelo trabalho. E é isso, a hora que quiser, Thomas Maker, só chamar. Beijo e tchau! Tchau, gente. Até a próxima. E antes da gente ir embora, eu quero que a Carol fale aí rapidinho, porque a Carol já é amiga, mas também parceira. Ela é parceira de maquinações, muitas. E nossa convidada para o programa do Future Red, que vai acontecer em outubro. Carol, conta aí pra gente o que a gente vai aprontar em outubro juntos. Gente, eu tô super animada para outubro, contando dias, porque a gente vai fazer uma escola de desaprendizagens. A gente estava conversando bastante, eu, Sora, Dani, que as pessoas estão super ligadas em tecnologia e realidade aumentada, mas a gente quer trabalhar a questão da humanidade aumentada para poder construir uma realidade possível. Então, vão ser 5 encontros e os meus temas serão flexibilidade, humor, ludicidade, imaginação e silêncio. São habilidades que a gente vai precisar desenvolver para poder encarar esses tempos de incerteza, para poder desaprender e reaprender algumas coisas. Espero ver todo mundo lá. Eu já estou em cólicas. E olha que eu estou participando da construção da coisa. Então, eu acho que você tinha que ficar ligadão aí nas nossas redes sociais, nas nossas, da Thomas, do Thomas Maker, nas redes da Carol também, @CarolinaSanches_, né, Carol? Sanches @Carolina Sanches, só S. @Carolina Sanches. Então, @Carolina Sanches, sem nada, com S. E ver o que a gente está aprontando por aí para outubro. Em breve, mais detalhes para você se inscrever, ficar por dentro e participar junto com a gente. Chegamos ao fim de mais um programa. Quero agradecer aqui a presença de todas as pessoas que disponibilizaram o seu tempo e conhecimento hoje. Um agradecimento especial às equipes de marketing da Casa Thomas Jefferson, aos nossos resource centers, em consequência ao Wander, e aos professores da casa, que também são sempre nossos parceiros. Bom, continuem aprendendo, ensinando e fazendo, e até o próximo episódio.